Olá pessoal, tudo bem? Retornando aqui então, professor Alexandre Aires, para darmos continuidade aos nossos estudos sobre as fontes do direito tributário. Nós já falamos sobre as fontes materiais, fontes formais e eu pedi vênia a vocês, né, para que nós abríssemos uma nova pílula exclusiva para nós tratarmos do assunto medida provisória em direito tributário, né? Logicamente, porque é algo bastante pertinente e eu preferi então tratar disso em um vídeo exclusivo. Então vamos lá, pessoal. A medida provisória é sim uma fonte formal de direito tributário e ela é bem utilizada nos dias de hoje. Existiu, pessoal, até meados ali de 2001, uma discussão doutrinária longa sobre esse tema, mas isso acabou sendo diminuído, né, ou até mesmo sepultado pela emenda à Constituição de número 32, a qual traz para nós o parágrafo 2º do artigo 62, que é aquele artigo que trata das medidas provisórias. E vendo aqui rapidamente uma leitura, diz assim o artigo 62: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Isso é a utilização da medida provisória de forma genérica, como um todo, independente da matéria. Em direito tributário, onde isso estaria? No parágrafo 2º, porque diz lá o parágrafo 2º. Parágrafo 2º, medidas provisórias que impliquem instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1, 2, 4 e 5 e artigo 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Pois não, pessoal, então vamos aqui aos temas que eu entendo, né, que nós entendemos como mais pertinentes e importantes a serem comentados numa pílula, né, num vídeo bem breve que nós pretendemos fazer aqui. Então, nós entendemos que são 3 os principais temas a serem abordados aqui. A primeira observação, pessoal, que eu gosto de fazer é no que tange a palavra impostos. Você vai dar uma olhadinha lá e diz, eu repito aqui, diz o parágrafo 2º, medida provisória que implique instituição e majoração de impostos. É isso que está escrito no parágrafo 2º do artigo 62 da Constituição. Impostos, em regra, pessoal, eles são a primeira espécie tributária de 5. Ou seja, nós falaremos disso em momento oportuno, mas o STF já entendeu que nós temos 5 espécies tributárias. E os impostos, eles estão incluídos na primeira, estão incluídos na primeira espécie tributária. Ou seja, nós estaremos apenas falando do artigo 153, 154, 156 da Constituição. Os impostos de competência da União, Estado, DF e municípios. Contudo, isso também, esse debate foi superado pelo entendimento do próprio STF, dizendo que as outras espécies tributárias também podem ser reguladas por medida provisória. Então, está superado a primeira questão, né? Se só impostos ou se as outras espécies também poderiam ser abarcadas por MP. Podem? Sim, podem. O STF já disse que pode. A segunda questão importante está na questão relacionada à entrada em vigor desta cobrança tributária, instituição ou majoração de tributos feitas por medida provisória. O que nós precisamos analisar? E aqui eu divido em 4 momentos. O primeiro momento é que, independente de qualquer coisa, deveremos observar os requisitos intrínsecos da medida provisória, que quais são eles? A relevância e a urgência. Em momento oportuno se fala disso em matéria de direito constitucional. Então tem que ser relevante e tem que ser urgente, senão não pode ser tratado por meio de medida provisória. A segunda questão é a medida provisória, ela deve ser convertida em lei, né, que na forma do próprio artigo, do artigo 62, parágrafo 2º, tem que ser no mesmo exercício financeiro
em que ela foi editada. Então, até o dia 31 de dezembro do ano em que ela foi editada. A medida provisória foi editada, independente do mês, ela precisa ser convertida em lei até o dia 31 de dezembro. Se não for, ela perde sua eficácia desde o momento da sua edição, desde a data da sua edição, ok? Perde a eficácia. A terceira questão, né, está no fato de nós termos que observar o prazo máximo de conversão em lei, qual seja 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Perceba, pessoal, são duas questões. Uma até o fim do exercício financeiro, 31 de dezembro, e independente disso, precisa ser obedecido o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Esse é o parágrafo 3º do artigo 62. E, mesmo que seja observado o exercício financeiro e os 60 dias, nós precisamos pular também para a emenda à Constituição número 42 do ano 2003, que traz para nós a observância de 90 dias para qualquer lei que traga majoração ou instituição de tributos, ou seja, o princípio da anterioridade tributária. Independente de obedecer o exercício financeiro, também precisa obedecer os 90 dias. Então, um exemplo aqui claro, se o presidente da República edita uma medida provisória em novembro, ele tem até o dia 31 de dezembro para que o Congresso Nacional transforme ou converta essa medida provisória em lei. Se ele faz isso, de novembro até dezembro não tem 90 dias, motivo pelo qual ele não entrará, essa majoração tributária ou instituição de novo tributo não entrará em vigor no dia 1º de janeiro, mas sim no primeiro dia após 90 dias da transformação desta medida provisória em lei. Existem alguns entendimentos que falam do dia da instituição da medida provisória, né? da instituição, mas eu penso diferente. Eu penso que para resguardar o melhor interesse do contribuinte, nós precisamos contar 90 dias da conversão em lei e não da instituição da medida provisória. Tá bom, pessoal? E isso está no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição, tá bom? Eu vou direto para a linha C. É vedado aos entes federativos cobrar tributo, diz a linha C, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os institui ou aumenta. Então, não pode, na nossa opinião, cobrar ou instituir ou aumentar tributo antes dos 90 dias, fora os outros requisitos que a gente já acabou de dizer. E a terceira observação que eu gosto de fazer tem a ver com o impedimento, melhor dizendo, de se utilizar medida provisória para se tratar de assuntos reservados à lei complementar. Então, pessoal, é uma afronta clara à relevância e à urgência, além, logicamente, do quórum qualificado em que a Constituição reserva a lei complementar. Então, pessoal, não se pode tratar, por meio de medida provisória, de tributos que são destinados pela Constituição e são destinados ao quórum qualificado da lei complementar. Tá bom, pessoal? Então, entendido isso, deixo aqui mais uma vez o nosso agradecimento e os nossos cumprimentos e vamos para o próximo tópico, no próximo módulo, na nossa próxima pílula em vídeo. Um forte abraço, beijo no coração e bons estudos!